Mais Viana. Mais Viana. Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos à edição de junho do programa Mais Viana, que é dedicado ao empreendedorismo na região. Hoje temos connosco uma empresa ligada à promoção e animação turística, que é o Viva Experiência. É nosso convidado o Nuno Barbosa, que nos vai aqui falar desta empresa aqui em Viana do Castelo ao longo desta emissão de junho. Nuno, obrigado por estares connosco. Vamos aqui falar sobre a Viva Experiência, uma empresa de promoção e animação turística. Vamos já saber os serviços que presta e os públicos-alvos que quer atingir, mas vamos começar pela gênese da empresa. Como é que se chegou a esta ideia de criar a Viva Experiência? Antes de mais, bom dia, Serrão, e também a todo o auditório da Rádio Alto Minho. É um gosto muito grande estar aqui também num dos programas que tem dado a voz aos empreendedores, aos empresários, e é um gosto muito grande estar aqui. Em relação à Viva Experiência, de facto é um projeto de vida, quase. Neste momento eu considero quase um projeto de vida. Foi pertinente também a altura do convite para estar aqui, e foi por acaso, penso eu, mas estamos em vésperas de cumprir o 15º aniversário da empresa, e aliás no fim de semana em que estará a ir para o ar esta emissão, estaremos em vias de apresentar a programação para os próximos 3 meses, que entraremos então nos meses de julho, agosto e setembro, que são meses da época alta do turismo aqui na cidade e na região de Viana do Castelo, e que fazem também, por isso, ter uma programação que iremos fazer, entre aspas, especial, para promover aquilo que são as nossas atividades e as atividades que temos colocado à disposição das pessoas que visitam e que querem conhecer Viana do Castelo. Muito e a bem. Região envolvente. Já vamos falar disso, Nuno, mas para já vamos ao início da empresa. Isto começou, quer dizer, 15 anos, como aí referiste, parece que já foi há menos tempo, mas já bom que já foi há 15 anos. Como é que surgiu essa ideia de criar esta empresa de promoção e de animação turística em Viana? Ora então, a ideia surge efetivamente na escola, na STG, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e já onde estavas a frequentar o curso, é isso? Exatamente, frequentei o curso de turismo, entrei em 1997, em setembro, faz agora 25 anos, portanto existem aqui uma série de datas redondas neste ano. Sou vianense há 25 anos, é verdade, e depois de ter concluído a licenciatura, que na altura era uma bietápica, portanto tinha 5 anos, o que equivale hoje em dia aos anos de frequência de um mestrado, e devido à minha vida académica ligada ao associativismo, também bastante enraizado com a própria cidade em si, identifiquei algumas lacunas, se assim podemos referir, no que toca à parte turística. E relembro que na altura a realidade era bastante diferente. Tínhamos o saudoso Dr. Francisco Sampaio a liderar a região de turismo do Alto Minho, e tínhamos o posto de turismo que já há mais de 25 anos estava na Praça da Erva. Eu entrei num projeto de empreendedorismo que se queria ser a gênese dos projetos de empreendedorismo que hoje em dia proliferam um pouco, não só no tecido empresarial e no contexto empresarial, mas também no contexto escolar. Na área do ensino superior temos hoje em dia os poliempreentes. Na altura foi desenhado pela Associação Empresarial de Viana do Castelo, também pelo Instituto Politécnico e pela Câmara Municipal, e pela Comunidade Intermunicipal, uma formação que visava efetivamente desenvolver talentos dos estudantes que frequentavam o ensino superior aqui na região e que tivessem ideias inovadoras para pôr em prática. Nesse sentido, foi disponibilizado um curso de formação de empreendedores, e nesse curso iam-se trabalhando ideias para que no final daquela formação que aconteceu já em contexto pós-graduação quase, porque aquilo aconteceu, era quase toda a gente formada em diversas áreas, tecnologia, turismo, gestão, engenharias e por aí afora, e nós estávamos ali
a ter umas noções práticas de gestão de microeconomia, de gestão de projetos, também de toda a parte mais contabilística, digamos assim, e surgiu a ideia de criar uma plataforma que seria uma plataforma de acolhimento ao turista, ou seja, que enquadrasse o turista e que ao mesmo tempo lhe oferecesse uma série de serviços e coisas para que o mantivesse aqui na região o máximo de tempo Que seja possível. um bocado aquele standard que era só o posto de turismo, não é? Exatamente. Os postos de turismo, se nós analisarmos um bocadinho por todo o território nacional e mesmo fora de portas, principalmente no conceito mais tradicional, é o local onde as pessoas vão beber informação sobre a região, procurar os mapas, procurar algum horário, alguma coisa para fazer, um conselho até, mas na verdade faltava aqui a parte do business, da parte do negócio turístico, e mais uma vez cito o professor Sampaio quando ele dizia tourism is business, tourism is not charity. O turismo não é fazer caridade, nós temos que tentar tirar divisa da pessoa que nos visita e fazer e despertar também o interesse para uma visita futura. E basicamente a nossa ideia partilhava a questão de criarmos uma infraestrutura onde fossem disponibilizadas experiências, daí que depois começou a vir esta ideia do viver experiência, estar associado à experiência turística de viver aqui uns dias em Viana do Castelo, porque o tempo de estadia média era bastante baixo, ainda hoje em dia não é o ideal, mas já cresceu um bocadinho aqui na região. E isso foi a gênese da ideia. E aventuraste sozinho nesta ideia? Iria agora mesmo chegar aí. O projeto foi desenvolvido sozinho, numa fase inicial, e foram feitas as apresentações dos projetos todos levados a cabo no Lima Cria. O prémio, efetivamente, era que o projeto fosse implementado. Na altura, o IPVC premiou um outro projeto ligado à área tecnológica, nomeadamente à fibra óptica, do colega José Neto, que tinha vindo da France Telecom, com um projeto de criar o Silicon Valley aqui no Vale do Lima, dotando de infraestruturas para a parte da fibra óptica. E eu fiquei em segundo lugar. O segundo é o primeiro dos últimos, e na altura eu sabia que o projeto não iria ser implementado, mas despertou interesses. Despertou interesses, nomeadamente no executivo camarário do Dr. Defensor Moura e da doutora Flora, que me convidaram rapidamente para uma reunião na qual também esteve presente o Dr. Carlos Fernandes, na altura liderava o curso de turismo da STG, e a partir daí criaram-se ali umas sinergias e uma série de propostas em que entre a STG também surgiu o meu colega e sócio na altura, que depois juntou o projeto com o meu projeto, o João Xavier Sousa, e depois o Hugo Meira, que também esteve ligado ao projeto, cada um aportando diferentes ideias, mas que passassem aquela plataforma em algo real. E esse algo real concretizou-se efetivamente em julho de 2007, quando formalizámos a constituição da Vive Experiência, que foi a fusão basicamente de 3 projetos, inicialmente incubado no Centro Académico do IPVC, no BC9, para amadurecer ideias e trabalhar, mas que rapidamente, de julho para agosto, ou seja, num período de um mês, o Dr. Defensor Moura disse: não, este projeto nós queremos-lo aqui, em Viana, e temos o espaço para ele operar. E esse espaço era aquele local onde nós nos encontramos hoje, que é o Viana Welcome Center. Tinha acabado de ser construído no âmbito da requalificação daquela zona da Praça da Liberdade. E é uma boa localização, não é? É uma localização excelente. O edifício tem, obviamente, coisas que poderiam estar mais ajustadas à atividade, mas o edifício já estava construído e estava pensado pelo arquiteto Fernando Távora e também pelo seu filho, pelo Bernardo Távora, e de repente deram-nos uma chave para a mão e disseram: este mês de agosto vocês têm que começar a trabalhar ali e vão ser o apoio ao posto de
turismo existente e vão começar a organizar esse projeto e a materializá-lo. Foi feita uma concessão depois de 5 anos que seria renovada automaticamente para que nós pudéssemos utilizar aquele equipamento, digamos assim, que é um equipamento municipal, para reforçar o outro equipamento que existia, que era o posto de turismo da região de turismo do Alto Minho. E assim surge o projeto. 3 jovens recém-licenciados, que também não tínhamos muita experiência, na verdade, se diga, tínhamos tido a nossa formação académica e tínhamos os nossos sonhos de querer implementar um local onde o turista seria acolhido e seria depois então encaminhado para as diversas atividades. Muito bem, vamos agora perceber, Nuno, quais são os serviços que vocês disponibilizam no Viva Experiência. Ora então, a Viva Experiência e o Viana Welcome Center. O Viana Welcome Center vamos aqui defini-lo como o espaço físico e o espaço que disponibiliza a informação genérica sobre a região e sobre o Conselho de Viana em especial. Aí nós acolhemos e disponibilizamos toda aquela informação que o município nos envia, seja por via e-mail, seja por assim dizer, por via digital ou por via depois mais física, a agenda cultural, os programas específicos de cada atividade que acontece no concelho, os mapas regionais, alguns livros e guias que são feitos pelo próprio município e pela comunidade intermunicipal e até agora pela entidade regional de turismo Porto e Norte, e isto, digamos assim, é o nosso serviço de acolhimento. Depois, a Viva Experiência, e aí vamos entrar na empresa de animação turística, que é uma empresa de animação turística que obviamente iniciou a sua atividade em 2007 e que, devido aos processos legais que o Turismo de Portugal tinha na altura, obteve o seu alvará de animação turística já com o número 20 de 2008, oferece uma panóplia de serviços que vão... Inicialmente nós organizamos as coisas por experiências água, experiências terra, experiências ar, experiências fogo, que seria a parte da emoção. Tivemos um bocadinho, como havia o slogan do viver experiências, seccionar estas experiências, digamos assim, por 4 filões. Foi uma forma que nós os 3, enquanto sócios, tínhamos de ver o turismo naquela altura. Se calhar fomos um pouco ambiciosos demais e pouco realistas, porque de facto não é possível uma empresa da dimensão da nossa empresa, uma microempresa, ter técnicos especializados e materiais específicos para cada uma destas atividades. E depois, também não é humanamente possível abranger o território, que é o concelho, e depois, em alocêntrico, o território aqui do Alto Minho, não é? Que é o território onde nós operamos preferencialmente e que nos sentimos mais confortáveis a trabalhar. Então o que é que vocês fazem exatamente agora? Depois houve uma evolução, nós decidimos que efetivamente o segredo do sucesso era a parceria com os agentes locais das várias áreas do turismo, desde a restauração, aos colegas da animação, aos clubes desportivos que também tivessem esta vocação de trabalhar os seus produtos sob a forma de operador marítimo-turístico, e outras que estão aqui subentendidas. Para terem uma noção, quem nos está a ouvir, juntámos num guarda-chuva de parcerias mais de 200 parceiros formalizadas por escrito, em que estão pressupostas uma série de formalidades. Obviamente, se eu vendo um serviço a um parceiro, pressupõe que eu irei ganhar uma comissão ou alguma vantagem em relação a esse parceiro no futuro, porque o mundo das parcerias trabalha nos dois sentidos, não é? E então, a empresa, passado de um ano, teve a primeira grande convulsão, que foi percebermos que, efetivamente, a época turística era muito curta e que teríamos que encontrar outros serviços. O Hugo acabou por sair por uma proposta de trabalho que teve e acabou por sair de Viana do Castelo, deixando-nos
a dívida contraída para ser saldada, e a parte dele da cota como esse prémio. E depois, mais tarde, o João também acabou, visto ter tido uma proposta de trabalho melhor, casamento, etc, etc, e deixou a sua terra, Viana. Os meus 2 sócios eram os 2 de Viana do Castelo. Os 2 deixaram Viana e eu fiquei a liderar o projeto sozinho, quando decidi que nos deveríamos focar, acima de tudo, em ponto número 1, parcerias locais, para satisfazer as vontades do turista e para trabalhar a montra, desenvolver produtos nossos que pudessem efetivamente ir ao encontro do turista, ter algo que fazer aqui na região e aproveitarmos as mais-valias da região. E nesse sentido comprámos as frotas de bicicletas. Inicialmente tínhamos uma parceria de subaluguer, depois decidimos comprar bicicletas, quadriciclos e criar produtos para esse mesmo ramo, nomeadamente o aluguer do equipamento e a possibilidade de fazer tour com esses equipamentos, temáticas, o litoral norte. Agora temos a parte que também acaba por ser bastante atrativa, que é o Geoparque Litoral Norte, a parte da história da cidade, a parte do Vale do Rio Lima. Isto tudo temáticas que podem ser aproveitadas no âmbito da bicicleta e dos equipamentos velocípedes. Chegámos a ter segways também em regime de subaluguer. E depois começámos a trabalhar efetivamente a parte das rotas culturais, que é aquilo que efetivamente nós hoje temos como produto que vende, seja para agências nacionais, internacionais, seja para o próprio turista e outras entidades que nos procuram porque têm gente no território e que precisam de descobrir algumas temáticas, seja em programas sociais, de conferências, seja em visitas de diversa ordem, e então aí aproveitamos as especificidades aqui da nossa região e transformamos aquele conhecimento em programas que podem ir desde a Talha Dourada, à parte da história da cidade de Viana, aos factos lendários da região, à descoberta dos gigantes do Vale do Lima, que também é uma temática interessante. Trabalhar também as provas de vinho, as visitas a quintas produtoras de vinho aqui na nossa região. E aos poucos começaram-se a criar uma série de produtos que podem resultar em diversas visitas. Até porque vocês tinham que diversificar a oferta para o ano todo e não só para os meses de verão, não é? Porque o turismo uma empresa como a vossa tem que funcionar, para ser viável tem que funcionar o ano todo. Exatamente. E então, ao pouco e pouco fomos, primeiro comprámos a frota de bicicletas, depois a parte dos quadriciclos, depois uma carrinha de 7 lugares. Hoje em dia já temos uma carrinha de 9 lugares, que nos permite também, para pequenos grupos que nos contactam, deslocar aqui na nossa região e no concelho de Viana. Podemos ir fazer os trilhos ali na zona da Serra d'Arga, que é uma maravilha e que as pessoas ficam encantadas com as visitas aos garranos, etc. Passeios de jeep também, tudo, digamos, feito à medida do cliente, havendo uma panóplia de temáticas à disposição dos clientes e que depois é ajustado ao grupo. Ou seja, se tivermos um casal, se tivermos uma família de 4 pessoas ou até um grupo de amigos que pode ir até aos 10 pessoas ou 15 pessoas, depende, nós procuramos a solução nos nossos parceiros para ter o transporte para a mobilidade que seja facilitada do grupo. Propomos a experiência também do ponto de vista gastronómico para que a pessoa tenha uma experiência autêntica da nossa região, e depois tentamos interligar com o gosto das pessoas. Se é uma coisa mais desportiva, em que as pessoas querem ter uma experiência de surf, ou de canoagem, ou de canyoning, ou então só uma caminhada ou um passeio de bicicleta, e fazer que aquele tempo que as pessoas estão aqui seja efetivamente aproveitado da melhor forma possível, sob esta panóplia de serviços que nós vamos comercializando. Nuno, e quem é o turista que procura a viver a experiência?
assim, ao longo destes 15 anos. Existe um perfil... Houve mutações, provavelmente. Existe um perfil diverso e diversificado. Nós, por acaso, temos vindo a trabalhar também o levantamento de dados estatísticos e de perfis turísticos. Tem sido uma constante. Obviamente que aí é a nossa parte académica de investigadores quase na área de turismo. Eu também trabalho como professor no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, no departamento da área de turismo, e isso acaba por nos dar sempre aquela coisa de querer conhecer mais. E depois propomos ao próprio município a aquisição desses serviços para que sejam publicados para os empresários, etc, etc. O perfil se nós fôssemos dizer uma faixa etária, estaria entre os 35, 40 e os 55, 60 anos. Apanhamos aqui uma faixa já das pessoas que normalmente têm algum dinheiro para fazer aquilo que gostam e que não se importam de pagar quando estão em férias para fazer alguma coisa que realmente lhes dê prazer junto da sua família e dos seus amigos. Mais portugueses ou estrangeiros? Mais portugueses, curiosamente, sendo que o turista que vem a Viana do Castelo, mais de 50% é nacional, e depois temos uma grande faixa de turistas também espanhóis. Os espanhóis, dentro do turista internacional, têm uma cota muito interessante, muito grande, e depois apanhamos, obviamente, logo a seguir ao turista espanhol, os franceses, também um bocadinho os holandeses, ingleses, belgas, que acabam por vir acoplados a destinos um bocadinho mais interessantes, ou do ponto de vista mais apelativos, e aí estou a falar Porto, Braga, Guimarães, e que depois acabam por descobrir Viana do Castelo e têm uma agradável surpresa com a região. E que atividades é que eles procuram, destas todas que elencaste há pouco? Acima de tudo, os passeios culturais. Há um perfil de cliente que gosta muito de ter experiências culturais, conhecer mais sobre os nossos castros, os nossos fortes, castelos, sobre as igrejas e sobre a evolução, digamos, do tecido urbano da própria cidade, tradições, e depois passeios de barco. Houve uma altura que, quando trabalhávamos mais com jovens, havia muito a procura pela experiência do surf. Ainda temos parceria com algumas escolas de surf, com quem canalizamos depois, obviamente, a clientela consoante a disponibilidade que eles têm também para os receber, e depois a canoagem, o canyoning. Mas, acima de tudo, nós, Vive Experiência, é mais esta parte da cultura, das rotas de natureza aqui na nossa região, dos percursos pedestres, e depois a parte da bicicleta, que acaba por ser também sempre bastante promovida. Para além de ser um ótimo exercício, é um estilo de vida saudável que tem vindo a ganhar adeptos, e que a própria cidade de Viana do Castelo também se dá, digamos, dado ser uma cidade sem grandes subidas e descidas, e que tem um perfil bastante agradável para as pessoas poderem deslizar. Como é que uma empresa como a tua, de turismo, atravessou este período pandémico? Porque durante estes 2 anos foi especialmente castigadora para esta atividade do turismo. Como é que a Vive Experiência passou estes 2 anos? Eu penso que passámos como quase todas as que conseguiram passar e chegar até esta fase de mitigação da pandemia, porque a pandemia ainda não terminou, como nós sabemos, ainda existe... Mas está mais liberalizado. Sim, hoje em dia, primeiramente, iniciámos com o Viana Welcome Center e com a entidade Turismo Porto e Norte a questão de adotar as medidas do selo Safe and Clean para o estabelecimento. Depois, com a Associação Empresarial, também sempre a ter o máximo de feedback possível do que é que podíamos fazer em relação a apoios, a medidas que nos apoiassem e que nos suprissem de certo modo. Ficou um longo período em que o país esteve parado. O posto de turismo esteve encerrado cerca de 5 meses seguidos. Portanto, em que as pessoas que trabalhávamos ali, eu, por exemplo, não tive acesso a nenhum apoio específico porque era sócio-gerente da empresa e tinha outra fonte de rendimento por ser professor, e então logo estava inibido de ter esse apoio, que eu achei que até foi bastante injusto, porque tive uma quebra de rendimento bastante grande, e as contas continuam a estar ali para serem pagas, não é?
é? Em relação aos colaboradores, tivemos que dispensar uma pessoa, outra pessoa teve que ficar em, agora está-me a falhar o termo, layoff primeiro, layoff e depois em teletrabalho, e depois as coisas foram arrancando. Tivemos um verão de 2020 muito tímido. Em 2021 as coisas compuseram-se, principalmente durante os períodos ali de verão, quando foi possível abrir o maio até ao final de setembro, mas as dificuldades ainda continuam, sente-se bastantes dificuldades, porque a realidade hoje em dia mudou. Nós podemos ter reservas de um determinado grupo e de repente a reserva é cancelada porque no grupo surgiu um surto de Covid. Já nos aconteceu também alguém que são monitores para uma determinada atividade, de repente também não podem ir fazer a atividade e a atividade tem que ser cancelada, e depois isso traz uma série de transtornos. Estamos em constante adaptação e temos tentado superar isso com programas de consultoria, seja diversificar um bocadinho o trabalho que nós fazemos e dirigir esse trabalho a outros focos de rendimento que não dependam tanto do fluxo turístico em si e do negócio feito com os operadores, mas se calhar aproveitando outros projetos e outras oportunidades que têm vindo a surgir. De uma forma muito telegráfica, como é que vês o turismo nacional para os próximos anos? Pandemia à parte agora. Sim. É assim, a situação do mundo também e da economia europeia é uma situação que nos alarma a todos, desde que em fevereiro aconteceu aquela trágica invasão da Rússia à Ucrânia, depois do período pós-pandemia e mais uma série de coisas. Existe um alarme e uma preocupação em ter alguma cautela em relação a fazer futurologia. No entanto, o que estamos a sentir este ano é que desde o mês de abril para diante, aqui em Viana do Castelo, se sente uma atividade turística bastante alta, constante, com procura acima da média, eu diria até, ou daquilo que seria expectável. Basta ver o que aconteceu aqui na semana passada com a Feira Medieval, que superou todas as expectativas a nível de visitantes. Agora há um boom, não é? Existe uma sede das pessoas saírem à rua e se calhar tentarem retomar a dita normalidade. No entanto, ainda esta semana também li que tínhamos a doutora Rita Marques, que esteve aqui em Viana recentemente, que é a secretária de Estado de Turismo, de Comércio, etc., a dizer que o Banco de Portugal disse que Portugal vai ter um resultado superior ao ano de 2019 no que toca a receitas turísticas, ultrapassando em 109%. Portanto, quando ouvimos estas notícias, quer dizer que o futuro poderá ser risonho, efetivamente. Temos agora Viana do Castelo enquanto um destino turístico se calhar mais consolidado do que estaria há 15 anos atrás ou há 5 anos atrás, e a última década foi de facto excelente em muitos aspectos que, se fôssemos fazer uma análise mais escrutinadora, digamos assim, da própria década, e isso dá-nos a esperança que, não havendo nada de alguma tragédia que possa vir a surgir... Mas há recuperações a fazer, Nuno. As notícias recentes dizem que, por exemplo, os aeroportos vão ter grandes dificuldades por quebra de pessoal e já tentam cancelar voos aqui na Europa e nos Estados Unidos, o que quer dizer que ainda vai demorar tempo a fazer agora uma retoma de 2 anos que foram catastróficos, não é? Sem dúvida. Aliás, outra das preocupações, falando dos aeroportos, estamos a falar do setor que mobiliza principalmente a grande maioria dos turistas, mas vemos na situação dos guias turísticos que existe uma falha muito grande hoje em dia de pessoas para acompanhar o número de grupos que são solicitados, porque muita gente também que esteve na mesma situação que eu e que se calhar não conseguiu sobreviver porque não teve os apoios se calhar que deveria ter tido, mudou de área e agora já não quer voltar para o turismo, porque o turismo é um emprego que, ainda queiramos ou não, é bastante sazonal aqui no nosso país. E a mesma coisa na área dos motoristas de pesados de passageiros, que muitos deles estiveram parados muito tempo e começaram a ir para os pesados de transporte, e agora as empresas transportadoras têm autocarros, mas não têm motoristas para os conduzir. E isso são tudo problemáticas que se refletem e vão refletir. Basta olhar para a hotelaria, basta olhar
para a restauração e na própria animação turística. Cada vez mais temos que recorrer a pessoas novas que ainda estão em fase final de formação para assumir lugares de front office e de contacto com o cliente, e perdemos, se calhar, alguns profissionais que eram bastante bons e que já tinham uma certa tarimba. Muito bem. Nuno, prestes a fazer 15 anos, aqui a Viva Experiência, algum projeto especial para os próximos tempos que tenhas em mente? Existem projetos, obviamente, e sonhos para continuar este projeto. Acima de tudo, gostaria de que conseguíssemos ultrapassar esta fase difícil do pós-pandemia e desta situação económica anormal, se me permite a palavra, que estamos a viver, e os sonhos passam efetivamente por fazer mais e melhor. Eu gostaria que, em conjunto com o município e com este executivo, com o arquiteto Luís Nobre, com todo o executivo que tomou posse no final do ano passado e que obviamente leva o seu tempo a ajustar-se, possamos trabalhar em conjunto para melhorar aquilo que construímos, porque aquilo que construímos até aqui foi só algo inovador a nível nacional e se calhar internacional. Existe no Porto uma associação, que é a ATP, que gera um posto de turismo mais ou menos nos mesmos moldes que nós gerimos este posto de turismo, ou seja, um edifício que é de uma instituição pública que está gerido por um privado, com vista a trazer melhorias económicas à região e criar empregos e distribuir, digamos assim, os turistas pela região. E eu acho que é uma tendência, dado o aparelho de Estado também estar cada vez a cortar as gorduras, como eles lhes chamam, ou seja, cada vez vão ter menos funcionários em excesso, mas vai faltar funcionários aqui e ali. Então eu penso que este tipo de parcerias têm que ser reforçadas e tem que haver um certo investimento para pôr o posto de turismo à imagem daquilo que nós sonhamos, digitalizá-lo também, criar forma do posto de turismo não estar só disponível quando abrimos a porta, que é das 10 da manhã até às 18 horas, a partir de julho agora é até às 19 horas e será todos os dias, mas que as pessoas tenham, através das aplicações móveis, como a Smart Guide e outras, ou através dos bots que fazem aquelas conversas de chat já pré-definidas e que disponibilizem, através do wireless, etc., a informação e outras coisas que as pessoas poderão adquirir quando o posto de turismo não está a funcionar, e isso é um dos sonhos. O outro sonho poderá passar por a empresa também começar a trabalhar outro tipo de produtos, nomeadamente packages turísticos sobre a região. É um sonho antigo que temos e que obviamente vai obrigar a tirarmos um alvará de agência de viagens de transporte, que é o RENAVT, e a partir daí se calhar avançar para outra fase do projeto que também tem a ver com o Viana Welcome Center e com a Viva Experiência. Obrigado, Nuno. Estamos no final do programa. Que música é que vais oferecer aos ouvintes no fecho do Mais Viana de junho? É assim, pensei muito, porque como sabes, Serrão, eu gosto muito de música, mas decidi uma coisa assim ligeira e que me faz pensar que a vida às vezes não é sempre um paraíso ou um mar de rosas, mas que os sonhos são feitos para se conquistarem dia a dia. Paradise, de Coldplay, é um tema que eu gosto muito e que espero que os ouvintes também possam aproveitar. É uma boa melodia para fechar esta edição do Mais Viana de junho. Estivemos com o Nuno Barbosa e conhecemos melhor a Viva Experiência aqui em Viana, no Welcome Center. Voltamos no próximo mês com outra empresa aqui às edições do Mais Viana. Obrigado. I'll do the